Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta. Qual que é o melhor jeito de estudar a NBR 5410? Então, roda a vinheta, produção. E eu acredito que essa pergunta ela deve existir porque a NBR 5410 ela não tem didática, né? E eu vou falar claro e vou ser sincero aqui com vocês porque esse vídeo aqui é basicamente uma conversa aliada à minha experiência. A NBR 5410 muitas vezes, em muitos termos, ela não é didática. Além de tratar de um assunto que é muito técnico, instalação elétrica, eletricidade, não é qualquer pessoa que vai conseguir ler e entender os termos técnicos daquilo, ela não consegue explicar de forma didática o que está sendo dito. Então essa é a primeira coisa. Se a NBR 5410 ela não é didática, como que eu faço para estudar a norma? Pessoal, sendo sincero com vocês, se você for abrir a norma, a NBR 5410, para você pegar e ler a norma, item a item, tópico a tópico, sinceramente falando a verdade, você vai dormir. Não é assim que estuda a norma. Norma não foi feita para você ler igual um livro. É igual livro técnico. Pensa comigo, um livro técnico aí. Eu gosto muito do livro do professor Ademar Cotrim, que eu tenho aqui na minha estante. O livro do professor Mamed. Esses livros, para estudo, você utiliza mais para consulta quando existe algo prático do que para uma leitura contínua em estudo. Você pode até utilizar para uma leitura contínua em estudo nesses livros, até porque eles são mais didáticos que a norma. Mas na norma não. Na norma você vai precisar aprofundar mais. Então, pensa comigo o seguinte, o que eu costumo fazer? Se você está projetando, olha a primeira coisa que você vai fazer. Então, como é que eu estudo norma? Vou projetar, vou começar um projeto, certo? Começar um projeto, seja lá qual for. Então, esse aqui é o projeto, certo? PRJ. Vou começar um projeto, seja ele qual for, seja um projeto comercial, um projeto residencial, tanto faz. Sabe o que eu faço quando eu pego um projeto? Bom, esse projeto ele vai ter aprovação na concessionária? Se ele vai ter aprovação na concessionária, essa aprovação na concessionária, certo? Ela é de uma subestação, de uma medição agrupada ou de uma medição individual? Ah, Moacir, vai ser de uma subestação, provavelmente. O que você vai fazer? Você vai lá no site da norma. Vai no site da norma. Não pega o PDF que você baixou, não. Vai no site, porque a norma muda direto. Norma de concessionária muda direto. Vai lá no site da norma e no site da norma você vai fazer a consulta da norma da concessionária, correto? Essa consulta é baseada no quê? No que você está fazendo. Você não vai ler a norma inteira. Você vai ler a norma inteira para você fazer o projeto? Não precisa. Você vai consultar de acordo com o que você quer. Da mesma forma acontece com o NBR 5410. Com o NBR 5410, você vai baixar a sua norma. Hoje o CREA disponibiliza as normas de forma gratuita, mas também existe o Target Normas. Então, o meu CREA, por exemplo, da minha região, lá no CREAnet, ele disponibiliza as normas gratuitamente, tá? Então dá uma pesquisada aí no seu CREA. Ou existe a Target Normas. Na Target Normas você consegue ter acesso a todas as normas que você quiser por um valor mensal. E aí o que acontece? Na Target Normas, o que você vai fazer? Você vai abrir ou na página do CREA, você vai abrir e vai consultar. Vou dar um exemplo. Vai fazer o aterramento. E aí, uma coisa muito importante, pessoal. Projete com norma aberta. Sabe por quê? Se você não projetar com norma aberta, você sempre vai esquecer de ler e de consultar. Você vai fazer da sua cabeça. Esse é o perigo. Então, projeta com norma aberta. Desde que eu comecei a projetar, eu sempre projeto com norma aberta. Por quê? Eu sempre gosto de consultar o que a NBR 5410 fala. Os passos de um projeto elétrico, eles envolvem inserção de pontos de tomada e iluminação. O que a NBR 5410 fala sobre inserção de pontos de tomada de iluminação? Um projeto elétrico, além disso, fala sobre esquemas de aterramento. O que a NBR 5410 fala de esquema de aterramento que eu posso aplicar diretamente no meu projeto? Aí eu vou ler e vou estudar esse ponto. Estou numa fase de projeto, depois da inserção de pontos, esquema de aterramento, que é a fase da montagem e entrega para o cliente.
Estou na fase de inserir quadros de distribuição. Cada um desses itens aqui tem um ponto que a NBR 5410 fala. Então observa, a cada passo e a cada momento que eu tenho no meu projeto elétrico, eu vou fazer uma consulta na norma. Você estuda norma consultando e não lendo de cabo a rabo a norma. E quando você vê, nesse processo de consulta, você vai acabar lendo a norma inteira. Por exemplo, tem um item na norma que são itens de faixa de tensão. Lá tem faixa 1, tem faixa 2 e assim por diante. É nesse item de norma de faixa de tensão que lá tem que você não pode misturar, por exemplo, faixas de tensão 1 com faixa de tensão 2. Ou seja, você não pode misturar circuito de telefonia com circuito elétrico no mesmo duto. Tem que ter pelo menos uma separação, um septo aqui separando os dois. E aqui tem na faixa de tensão. Mas eu só consegui achar isso lendo a norma. Lendo, justificando essas coisas para o meu cliente. Então a norma não é para você ficar lendo de cabo a rabo. Como é que você estuda ela? Coloca bem grande aqui na tela da produção. Tenha projeto. Se force a entrar no mercado, se force a ter projeto, ou participa da imersão NBR 5410 da norma ao projeto. Nessa imersão que vai acontecer no dia 7 de fevereiro, no sábado. Nessa imersão, você vai passar um sábado inteiro comigo por R$37. Você vai aprender tudo que a NBR 5410 fala relacionado a projeto. Tudo. Para você fazer a sua inscrição, o link aqui está na descrição desse vídeo. Lá na imersão você vai aprender o passo a passo que a NBR 5410 fala de projeto. Sabe por quê? Porque a 5410 ela não fala só de projeto. Ela fala da instalação elétrica como um todo. Mas muita coisa que está lá envolve projeto. Muita coisa que está lá envolve outro tipo de coisa. NR10. Mas tudo isso aqui também envolve projeto. Então, a NBR 5410 ela está em torno e ela obriga que seja feito um projeto. Por isso tem muitos termos de projeto. Mas quais termos são esses? Como encontrar esses termos? Um cara que consulta a norma toda semana há mais de 10 anos. Sou eu. Eu leio, literalmente eu li a norma através desse estilo aqui, dessas consultas. E você num sábado inteiro comigo vai ter a oportunidade de pegar tudo que eu li, já vi, já revisei de mão beijada por R$37. Então, quer estudar melhor a norma? Participa da imersão Projeto Elétrico, imersão NBR 5410 da norma ao projeto. Tá certo? O link tá na descrição. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e eu te vejo na imersão. Tamo junto.